Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, na aula de hoje é um módulo muito importante, né? Um módulo que várias bancas cobram, que é a parte de edição de apresentações, né? Também chamado comumente de Microsoft PowerPoint, né? Nós iremos trabalhar primeiramente com a edição 2010, beleza? Bom, para isso, né? Assim como todos os outros programas que fazem parte da suíte da Microsoft, nós precisamos entender os conceitos básicos, né, galera? Conceito este que vai falar sobre o quê? Ele vai perguntar se ele é um software proprietário, né? E aí nós voltamos para a aula 3 de software. O que é um software proprietário? Software proprietário é aquele que você precisa pagar para poder utilizar. E aí nós temos que ter em mente o seguinte, né? Muitas pessoas associam na hora da prova a utilização que você tem em casa ou no teu serviço, né? Como vocês, queiram ou não dominam a parte da informática, né? Vocês acreditam que o PowerPoint ele é gratuito, mas ele não é gratuito, né? Ah, mas aí o aluno pergunta, por que então, professor, que eu tenho na minha casa e eu não paguei nada? Porque o técnico que fez a instalação e a formatação do seu computador, ele pirateou, correto? Então, pelo amor de Deus, se associar o PowerPoint com algo gratuito é falso. Por quê? Porque ele é um software proprietário. E partindo desse pressuposto, né, as bancas elas podem fazer uma comparação, né, entre as ferramentas que tenham o mesmo objetivo. E nós sabemos que a ferramenta que tem o mesmo objetivo que o PowerPoint é o Impress, né? O Impress pertence, né, à suíte do LibreOffice, né? Até 2010, né, podem cobrar também BR Office, tá? Fiquem atentos com isso. A partir de 2011, né, a LibreOffice tomou as rédeas do negócio, né, e adquiriu essa nomenclatura de LibreOffice, beleza? O LibreOffice, ele é um SL, um software livre, tá bom? Então não há necessidade de você pagar, beleza? Então o uso do LibreOffice seria o quê? Gratuito. Já o uso do PowerPoint é comercial. Beleza? Essa é a primeira diferença que você precisa saber, beleza? Outra coisa que é muito importante, ele pode perguntar para você, gente, qual é a extensão padrão, né? E aí você soa estranho, né? Alguns alunos perguntam, professor, o que é extensão? Todo aplicativo ele gera um arquivo, certo? E esse arquivo tem uma extensão diferente. Então a extensão define que aplicativo é. Por exemplo, nós vimos na aula de Word, né, que ele gera uma extensão .docx, né? Nós vimos na aula de Excel que ele gera uma extensão XLSX, né? Então, cada extensão gera um aplicativo diferente. E o PowerPoint, ele vai gerar a extensão PPTX, tá? PPTX, beleza? Outra coisa que é muito importante que nós precisamos saber, eles podem fazer essa confusão na hora da prova, né? Bom, o PowerPoint 2010, o PowerPoint 2013, gente, e o PowerPoint 2016, né? Todas essas versões, né? Eles possuem a extensão PPTX, né? E aí na prova ele vai falar o seguinte: uma vez que você está utilizando a versão do PowerPoint 2010, como é a versão atual, não é permitido abrir uma extensão .ppt, né? E aí a extensão .ppt, para quem não sabe, é a versão até 2003. Então, o PowerPoint 2003, ele gera uma extensão PPT, tá? E na sua prova vai falar o seguinte, que não é permitido abrir, né? Então, não é permitido abrir um PowerPoint antigo. Verdadeiro ou falso? Falso. Tá? Porque é permitido sim, inclusive você pode, com as versões mais atuais, né? A 2010, a 2013, a 2016, você pode salvar esse arquivo com a extensão antiga, tá? Então fiquem atentos. Se perguntar qual é a extensão padrão ou a extensão nativa, na qual você clicar para salvar como, é PPTX. Mas é possível, né, abrir uma versão antiga? Sim. É possível você conseguir salvar com uma versão antiga? Sim. Temos que ficar atento a esses pequenos detalhes. Outra coisa importante, né? Ele pode perguntar o seguinte: qual que é a extensão do concorrente? A extensão do concorrente é .odp,
beleza? Então, ODP é a extensão do seu concorrente. Quem que é seu concorrente? O LibreOffice Impress, beleza? Então, temos aí as coisas básicas, né, que caem muito em concurso e que nós precisamos ficar atento, beleza? Partindo desse pressuposto, eu realizei um índice, né, para mostrar para vocês o que nós iremos falar na aula de hoje, tá bom? De modo que vocês se orientem, né? Isso aqui, na verdade, foi um resumo que eu fiz, né? Realizei uma busca, uma procura de todas as questões que caem dos anos de 2015, 2016, 2017 sobre PowerPoint, né? Então, nós iremos saber as diferenças que existem entre extensões PPT-X e PPS-X, tá? Faltou um xizinho aqui, tá? Cliques do mouse, configuração de página, exportar arquivos para PDF, filtrar e classificar, formatação de fonte, formatação de parágrafo, limpar toda a formatação, localizar e substituir e utilizar marca-texto ou caneta, beleza? Então tudo isso nós iremos ver na aula de hoje, tá? Bom, assim como nós realizamos, né, a estrutura do Word, do Excel, nós realizamos também a estrutura do PowerPoint, tá? Se você entendeu, já domina a parte do Office, você vai entender também que o PowerPoint ele segue a mesma linha de raciocínio. Ele é dividido em guias e dividido em grupos, tá? O que seriam essas guias? Guias seriam os conjuntos maiores de opções, né? Para você entender melhor, imagine um órgão público, né? Vamos imaginar, por exemplo, o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é o órgão maior, né? E dele temos as pequenas divisões, que vamos chamar de comarcas, né? Então, nós podemos ter várias comarcas. Essas comarcas nada mais é do que os grupos. Então, toda vez que você clicar numa guia, por exemplo, página inicial, vai aparecer uma opção para você. Quando você clicar em inserir, vai aparecer outras opções para vocês, beleza? Então, temos que saber sobre isso. Outra coisa que é bem interessante quando se trata de PowerPoint, ele pode cobrar na tua prova, como já ocorreu no Word, ele perguntar qual que é a fonte padrão. Eu sei que isso parece, poxa, mas não é noção de informática, né? Noção intermediária para avançada. Então nós temos que ficar preparados também. Nós vimos que, tanto no Word, né, ele utiliza a versão do Calibre, né? Quanto no PowerPoint também utiliza a nomenclatura da Calibre, beleza? Só que lá no Word o padrão é 11, né? Já aqui no PowerPoint, como nós estamos trabalhando com apresentação e sabemos que a fonte tem que ser do tamanho de forma legível, né? Você precisa saber que nós temos um slide, né? O slide, para quem desconhece, é o menor componente. Então, uma apresentação é composta por slide, é como se fosse uma página do Word, correto? E o slide, gente, ele é composto pelo slide padrão, que é o inicial, e depois nós vamos ter esse slide que seria o título e o subtítulo, tá? O título sempre vai ser tamanho 44, tá? O subtítulo, onde você vai incorporar o texto, né, sempre vai ser do tamanho 32. Então temos que ficar atentos com essa pegadinha aí, beleza? Se ele cobrar qual que é a fonte padrão, é Calibre. Se for para título, tamanho 44, se for para subtítulo, né, tamanho 32, beleza? Então essa é a estrutura padrão, né, quando se trata sobre o PowerPoint 2010, né? Na verdade, todos os PowerPoints têm essa estrutura. Ele pode te perguntar o que é guia, né? Guias nada mais é que o conjunto de funcionalidades que você pode fazer com a sua apresentação. Ele pode perguntar grupos, né? Grupos como se fossem setores divididos da guia, né? Que é dedicado para uma determinada configuração. E nós temos também a parte da configuração padrão, que sempre vai ser a Calibre, né? O tamanho e o tipo da fonte vai ser Calibre, tamanho 44 para título e subtítulo Calibre, tamanho 32. Beleza? Então, essas são as coisas que você precisa ficar atento quando se fala sobre PowerPoint. Uma coisa que é bem interessante também, tá, gente? A parte, de dicas de uso, né? Que assim como eu falei para vocês no Word, vocês precisam ficar preparados, né? Se cobrar no PowerPoint também, beleza? O que essas dicas, né? É a parte do mouse, né? O mouse, gente, nós temos dois botões, nós temos o botão da esquerda e o botão da direita.
O botão da esquerda, você sempre tem que lembrar que é a parte de seleção, tá? Selecionar algo. A parte da direita sempre vai abrir um menu rápido, também chamado de menu de acesso rápido, beleza? Na qual você pode fazer configurações dependendo do objeto, do texto que você esteja trabalhando no PowerPoint 2010. Beleza? Então, eu preciso saber de algumas coisinhas básicas que caem em concurso. Ele pode perguntar o seguinte, ó, imagine que você tenha a palavra João, o nome João, correto? E você tá com o cursor, né? Deixa eu colocar uma cor preta para facilitar o entendimento. E você tem o cursor aqui, certo? Se você dá um duplo clique, tá? Você vai selecionar toda a palavra no seu slide, beleza? E aí tem outra coisa que é interessante, né? Vamos supor que o cursor, né, esteja no início, né, na frente da letra do J, né? Se eu clicar, ele também vai me mostrar, lembrando que é clique duas vezes, tá? Ele também vai me selecionar toda a palavra João. Beleza? Então temos que ficar atento com isso. 2 cliques, independente se for no início, no meio, no fim, né, na posição da palavra, ele seleciona toda a palavra. Agora, se eu der 3 cliques, a coisa muda de figura. Por quê? Porque eu vou selecionar todo o parágrafo que contenha, né, que esteja contido a palavra João. Então temos que lembrar disso, tá? O primeiro clique você vai posicionar o cursor. É algo padrão, um clique, né? 2 cliques você seleciona a palavra, aonde o seu cursor esteja. E 3 cliques você vai selecionar o parágrafo aonde, né, a palavra esteja contida. Perfeito? Então, essas são dicas que nós precisamos saber, precisamos estar preparados, beleza? Agora vamos iniciar, né, e falar sobre uma guia que cai muito, muito mesmo, tá? Que é a guia arquivo, gente. Nós temos que ficar muito preparados, porque no PowerPoint, né? Se você já é um concurseiro, né? Você já realiza questões sobre o PowerPoint, você percebe que as perguntas são mais leves, né? Não são tão aprofundadas se comparado ao Word e se comparado ao Excel. E ele pergunta muito a parte de arquivo e da estrutura, né? E aí eu desenvolvi uma metodologia que eu estou repassando para vocês, colocar palavras-chave, porque sabemos que existem várias guias, né, no PowerPoint. E essas nomenclaturas podem facilitar seu entendimento na hora da prova. Quando eu falar sobre a guia arquivo, você tem que referenciar automaticamente tudo que for sobre estrutura, gente. Tá? Tudo que se tratar sobre estrutura, você encontra na guia arquivo. Então, o que eu consigo encontrar na guia arquivo, professor? Bom, primeiramente, você tem que saber a diferença, né? E saber o local, é claro, que na hora de você salvar um arquivo, você está salvando uma estrutura, uma apresentação, né? Você tem 2 opções, salvar e salvar como, tá? E aí ele te pergunta primeiramente, qual é a diferença que existe entre salvar e salvar como? Gente, salvar você vai utilizar uma vez que o documento já existe. Já está no seu computador, já está no seu pendrive, enfim, ele já existe, correto? Salvar como? Você vai utilizar para a criação de um novo arquivo. Ou, imagine só que você tem um documento e você quer criar uma cópia desse documento. Você utiliza a opção salvar como também, beleza? Então, essa é a diferença crucial de salvar e salvar como. Se não bastasse isso, nós iremos abrir 2 tópicos muito importantes, que é a parte de salvar com a versão antiga e salvar como PDF. Então, sabemos que, por exemplo, o PowerPoint, assim como o Word e o Excel, são documentos que permitem a visualização do conteúdo, a leitura do conteúdo e permite também a escrita. De modo que, se você quiser salvar somente em PDF, você consegue, certo? Mas qual a opção que eu tenho que selecionar? Arquivo salvar como. Beleza? Então, essas são 2 coisas que você precisa estar preparados. Se não bastasse isso também, nós temos a parte de salvar e enviar, que eu abrirei um tópico dedicado para isso. Porque o PowerPoint permite, por exemplo, que se você tem uma apresentação e quer distribuir como um tutorial, por exemplo, para um grande número de pessoas
para que eles possam entender, você pode criar uma apresentação, um vídeo, certo? Para de modo que você possa enviar para as pessoas entenderem, beleza? Então, é algo que nós vamos abrir um tópico só para vocês entenderem como é que funciona. E tem duas coisas que é muito importante, que é a parte de proteger, né, a apresentação, e nós temos a parte de verificar problemas, que pode cair no teu concurso também. Professor, o que seria a parte de proteger a apresentação? Imagine só que você tem um arquivo, né, e esse arquivo vai ser disponibilizado na rede de computadores da tua empresa ou do teu órgão que você seja vinculado, correto? E essa apresentação é a apresentação do final do ano, enfim, uma apresentação muito importante, né? E nós sabemos que uma pessoa ela pode acidentalmente ou voluntariamente excluir esse arquivo, de modo que se você coloca uma senha, você protege ela. Só vai conseguir fazer uma exclusão ou só vai conseguir fazer uma alteração se ele tiver a senha em questão, beleza? Então, isso você consegue proteger o seu documento. Então, cai no concurso perguntando o seguinte: como que eu faço para colocar senha para proteger uma apresentação? Simples, você vai na guia arquivo, porque ela é referente à estrutura, e seleciona a opção proteger a sua apresentação, beleza? Outra coisa que é importante, como eu citei no início da aula, eu falei que o PowerPoint 2010, né, ele permite, né, gente, você abrir documentos, né, apresentações anteriores, né, apresentações que geram ou que possuem a extensão .ppt, né, que seria do PowerPoint 2003. Então, de modo seguinte, como é uma versão antiga, né, nós estamos trabalhando com versões mais novas. Pode ser que não exista todas as compatibilidades, que exista algum erro de plugin ou algo parecido. Então, é interessante se você pegar um arquivo que possua essa extensão antiga, você faça uma verificação, né, de verificar se tudo está funcionando corretamente, beleza? Então, essa é a opção que pode cobrar no teu concurso. Por exemplo, imagine que você está utilizando um arquivo com uma extensão antiga, né? Ele pode perguntar o seguinte: como que eu faço para verificar se esse arquivo está tudo correto, se ele abriu corretamente na versão atual? Você faz uma verificação de problemas, beleza? E aí, passando para frente, agora dando ênfase na parte de salvar como, tem algo que não cai em concurso quando se trata sobre PowerPoint, gente. Ele simplesmente despenca, tá? Cai demais sobre essa questão, tá? Que é a questão sobre o PPTX e o PPSX, tá? Professor, o que é isso, PPTX? PPTX eu falei para vocês, né, que é o arquivo padrão, o arquivo nativo do PowerPoint. E aí nós temos uma coisa interessante. Imagine só que você queira enviar um documento que pode ser editado, alterado ou manipulado, ou você quer pedir uma orientação para o teu chefe. Olha, ficou bacana essa minha apresentação, se tiver alguma coisa que pode mudar, você pode fazer uma alteração, um comentário, enfim. Se você está utilizando esse conceito, certo? Você vai salvar o seu arquivo como PPTX. Agora, imagine só, né, que você vai apresentar o relatório final do mês, né, que você quer, por exemplo, divulgar essa apresentação, né, divulgar esse relatório, por exemplo, para todos os colaboradores, né, e de modo que as pessoas só podem visualizar o conteúdo, não pode fazer nenhuma alteração. Para isso, gente, o PowerPoint ele pode gerar uma extensão somente para visualização de conteúdo, né, e essa extensão é PPSX. E isso cai no concurso, tá? Os dois, eles não são iguais, eles são diferentes. Professor, por que ele é diferente? Porque é simples, aqui você permite a edição, né? Já no PPSX, ele não permite, porque é somente de leitura. E isso nós temos que estar preparados, beleza? Em concursos, se nós utilizarmos a versão antiga, ele segue a mesma nomenclatura, PPT e PPS, tá? O PowerPoint 2010, ele consegue abrir tanto PPT quanto PPS. Mas lembrando, essas duas nomenclaturas são para versões antigas, beleza? Então,
temos que ficar atento aí. Se cobrar algo sobre PPTX e PPSX, você sabe que um arquivo permite edição ou alteração e o outro é somente para você visualizar o conteúdo, beleza? Seguindo a parte da guia arquivo, pode cair também a parte, como eu citei anteriormente, de salvar como, tá? E aqui aparece para vocês, né? Como eu disse, né? Se eu deixar como padrão, ele salva como apresentação do PowerPoint. Se essa apresentação do PowerPoint for padrão, ela é PPTX. Mas eu posso, por exemplo, ó, salvar a apresentação do PowerPoint de 97 a 2003. Se eu selecionar essa opção, ele vai salvar como PPT. E ainda eu posso mais, né? Eu posso salvar como PDF, né? Então tá aqui a opção. Se perguntar na sua prova que o PowerPoint ele não consegue salvar um arquivo como PDF, é falso. Consegue sim. Eu consigo colocar a versão PPTX, a versão PPT, a versão PDF e ainda eu consigo colocar a versão PPSX, que é somente de leitura, beleza? Então temos que ficar atentos aí. E aí cai mais questões sobre a guia arquivo, que é a parte de estrutura, que trata sobre isso aqui, ó. Imagine que você está fazendo um tutorial ou você quer fazer um passo a passo, enfim. Você quer fazer, por exemplo, uma apresentação que instrua a fazer algo, certo? Você pode selecionar a guia arquivo, selecionar a opção salvar e enviar e criar um vídeo, de modo que a sua apresentação vai ser convertida em um vídeo na qual você pode armazenar no computador, você pode passar por um pendrive ou um tipo de armazenamento removível e você pode ir compartilhando isso. Então é algo que também cai em concurso público. Ele cai como? Ele cai da seguinte maneira, gente. Ele fala o seguinte, utilizando o PowerPoint 2010 é permitido criar vídeos através de um arquivo gerado, por exemplo, pelo PowerPoint? Sim, você tem a sua apresentação, né? Você pode, por exemplo, criar um tutorial dela. Como? Você selecionar arquivo, salvar e enviar e criar um vídeo. De modo que você vai transformar a apresentação que já existe no seu computador em um vídeo tutorial. Beleza? Numa ilustração gráfica, ou, por exemplo, você pode enviar por e-mail, né? São as duas coisas que eu marquei aqui que pode cair no teu concurso, beleza? Então, você pode criar um vídeo, enviar por e-mail, né? Ou você pode também salvar como PDF, salvar como PPSX ou PPTX, beleza? Então, isso seria, né, quando se trata da guia arquivo. Então, temos que ficar preparados aí, beleza? Partindo desse pressuposto, vamos responder questões para massificar nosso conhecimento, né? Essa questão foi da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, né? Para o cargo de técnico do ano de 2015, ele cobra o seguinte: João preparou uma apresentação por meio do Microsoft PowerPoint 2010, no qual faz uso de alguns efeitos visuais oferecidos pelo software. João pretende distribuir uma cópia dos seus slides para a audiência, e nesse caso, o formato de arquivo mais indicado para exibir os slides e distribuir o conteúdo da palestra temos que ficar muito atentos com isso, porque aqui ele está perguntando interpretação de texto, tá? Ele vai pegar e criar uma cópia desses slides para a audiência, certo? Se é para a audiência, ninguém vai manipular o conteúdo, correto? Somente vai visualizar. E para isso, eu ensinei uma coisinha. Toda vez que você pegar uma pergunta sobre PowerPoint, a primeira coisa que você faz é colocar isso aqui, ó, PPTX, PPSX. Aqui é escrita e aqui é leitura. Se ele vai distribuir para a audiência, eles só podem fazer leitura. Então, lembre-se sempre desse macete na hora da prova, beleza? Então, podemos eliminar PDF, podemos eliminar PPTX, XPS, podemos eliminar, POTTX, pode eliminar. Sobrou quem, gente? PPT.
PPSX. Então, lembre, falou de PowerPoint, já coloque isso aqui para não esquecer, tá bom? PPTX é edição, PPSX é leitura somente. Então, gabarito é a alternativa D, beleza? Então, fiquem atentos com isso, tá? Deixa eu apagar aqui. Agora nós iremos falar sobre uma das principais guias. Guia essa que se chama página inicial, tá? A página inicial, gente, você vai gravar uma palavra aí. Edição, tá? Tudo que for configuração, formatação do seu conteúdo, da sua apresentação, do seu objeto que contém na sua apresentação, você só consegue fazer aonde? Na página inicial, beleza? Então, fiquem atentos, tá? E a partir disso tem os grupos que caem, né? Cai área de transferência, cai fonte, cai parágrafo, desenho e edição. E agora nós iremos abordar cada grupo, beleza? Uma coisa que sempre cai, né? Isso não só na parte do PowerPoint, mas praticamente em todos os aplicativos da suíte do Office, Word, né, o Excel, é o pincel de formatação, tá? Esse pincel de formatação cai e você tem que ficar preparado, ele está contido na área de transferência, tá? O que o pincel de formatação faz, professor? O pincel de formatação, ele aplica a seguinte informação. Vamos pegar a edição aqui, por exemplo, tá? Edição está com a fonte Calibre, o tamanho 14, né? E está em negrito. Então nós temos três formatações. Eu peço licença, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, para atender o certame da PM de São Paulo de 2023, 2.700 vagas. Papo reto contigo, se você estudar pelo nosso material, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para ser aprovado nesse concurso. Não é papo de vendedor. Professor, qual que é o valor do investimento? Apenas 10 parcelinhas aí de R$20, ou seja, está acesso, qualquer um tem acesso a esse investimento e pode estudar com excelência, com qualidade aqui na Lá Concurso. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional. Eu faço disso a minha vida. Somente ano passado fui aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos duas opções. Tem essa opção EAD, que são videoaulas gravadas em estúdio profissional, e nós temos também a opção presencial com transmissão ao vivo. É isso mesmo. Quer saber maiores informações? Clique aqui embaixo, converse com nossos atendentes, que nós estamos prontos para te atender. Valeu! Tchau, tchau!